Olá, pastor Davi Teixeira. Quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade de poder ter você aqui conosco e poder compartilhar um pouco da palavra dele com todos. E antes de eu fazer isso, gostaria de relatar alguns acontecimentos e pedir a ajuda dos irmãos e amigos em oração. Nós temos aqui na cidade Mãe do Rio, eu acredito que assim como as outras cidades também, circunvizinhas, o número por Covid tem aumentado de forma significativa e inclusive alguns irmãos da nossa igreja também estão com suspeitas e nós temos irmãos na nossa igreja na área da saúde também que trabalham diretamente atendendo pacientes. E eu quero convocar você, pedir sua ajuda, sua colaboração em oração por nós como igreja, mas também por nós como cidade, tá? Junte-se a nós, vamos interceder ao Pai e para que o Senhor possa nos socorrer nesses dias difíceis, turbulentos para todos. Muito bem, dando sequência, vamos falar hoje Efésios capítulo 2, carta de Paulo aos irmãos de Éfeso. Nós estamos tratando sobre o assunto a igreja. O que é a igreja? Nós falamos anteriormente de que a igreja é um povo, ela não é um prédio, ela não é uma denominação, ela não é uma sinagoga, um templo, um tabernáculo, ela é um povo. São pessoas de toda raça, tribo, línguas e nações que encontraram com a salvação em Cristo. Nós também temos falado sobre algumas figuras, como corpo, como família e Cristo como cabeça, Ele também como fundamento dessa igreja. E hoje nós queremos falar de uma figura que é o edifício. A igreja como edifício, nós falamos dela como família, também como noiva, e agora eu quero falar dela como o edifício. Eu estava recordando de alguns amigos e de algumas construções que nós passamos durante a vida, inclusive construção de igreja, e de uma melhor forma de exemplificar o que esse texto vai nos dizer. Olha o que ele diz, Efésios capítulo 2, versículo 19, diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício, essa é a nossa figura, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, queremos falar sobre essa figura, edifício. A igreja ela é comparada a um edifício. E versículo 20 diz que nós somos edificados sobre um fundamento, o fundamento dos profetas e dos apóstolos. E ele diz que esse fundamento é Cristo, tá? Ele é a pedra angular. E essa figura da pedra angular lembro muito bem quando nós construímos uma igreja lá em Castanhal, na Portelinha. Nós fizemos algumas vigas de concreto para a sustentação, não seria a viga baldame, chamada. E em cima dessa viga nós temos as colunas, nos cantos. E é exatamente esse papel da coluna que dá sustentação para o restante da construção. Mas em uma construção menor, uma casa, por exemplo, nós temos ali um canto que é levantado com tijolos, tanto para um lado quanto para o outro, e esses tijolos eles são colocados no nível e são colocados também no prumo. E esses cantos é que vão dar o direcionamento para o restante dos tijolos que virão e formando assim a parede. Então, a pedra angular, ela tinha exatamente esse papel. Eram os cantos, ou as colunas, ou os cantos, que não só sustentavam toda a construção, mas também elas alinhavam como que seria a parede, a direção, e ela sustentava tudo isso, tá? Então, essa é a figura de Cristo. Ele é
contextualizando, ele é a viga baldame, né? Ele é as colunas também de toda a construção. E aqui ele vai dizer que nós somos edificados nesse fundamento. Nós poderíamos dizer que nós somos os tijolos dessa construção que é a Igreja de Cristo. Ou ainda, né, poderíamos dizer que somos as pedras vivas, como assim é dito em uma outra passagem, que nós somos pedras vivas. Tá? Para você ser pedra de uma construção ou mesmo um tijolo, você precisa passar por um processo. Né? O tijolo, ele é um barro e ele vai precisar ser pisado, ele vai precisar passar por todo um processo até ele tornar-se, né, vai passar pelo fogo, até ele tornar-se um tijolo útil. Tá? Uma pedra da mesma maneira, ela vai precisar ser quebrada, né, e ela vai ter que ser trabalhada para ser utilizada em uma construção. É assim que acontece com as nossas vidas. Nós somos não somente colocados no edifício, que é a Igreja de Cristo, como paredes, mas nós passamos, todos aqueles que encontram com o Evangelho e com a verdade da salvação, ele passa por um processo de transformação e ele torna-se útil nessa construção, tá? Que é o edifício de Cristo. Tá? Uma outra observação que eu faço é que, mesmo estando fazendo parte do edifício, fazendo parte da construção, o tijolo, quando o pedreiro vai colocar o tijolo, ele não põe de qualquer maneira. Depois de já estar no nível certo e no prumo, ele vai esticar uma linha, né, de uma coluna para outra, e essa linha é que vai dar a direção correta, o ângulo correto para o tijolo ser colocado. E quando o pedreiro vai sentar esse tijolo, ele precisa de alguns componentes, ele precisa de massa, né? E ele também precisa fazer alguns ajustes de posicionamento do tijolo para que ele realmente fique ali numa posição correta, justa, né? Alinhada e resistente. Por quê? Porque ele vai receber novos tijolos, né? Ou uma nova pedra, se fosse o caso. Então, nós estamos sendo edificados, tá? Nós somos edifício, mas esse edifício está em construção. Então, é interessante saber de que eu e você estamos no corpo de Cristo, na igreja dele, no edifício dele, mas nós precisamos também passar por alinhamentos em nossa vida e nós precisamos estar bem colocados na posição correta, bem ajustados para receber, em condição de receber novos tijolos para a continuação da construção. Esse processo nós podemos chamar de um processo de maturação na fé, de desenvolvimento também, de santificação, quando Deus vai nos trabalhando nesse edifício, na sua igreja, vai nos transformando dia após dia no convívio com outros irmãos na fé e com Ele, né, na comunhão de oração e com a sua palavra. Para finalizar, eu gostaria apenas de ressaltar que o edifício, ele é bem ajustado, ele cresce quando ele está bem ajustado. Ele tem um crescimento e cresce para quê? Para ser dedicado ao Senhor, um santuário onde Deus vai habitar. Um santuário que não é feito por mãos humanas, como Atos vai nos relatar, que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, mãos de homens. Ele vai habitar em um santuário que Ele mesmo constrói, um edifício que Ele mesmo constrói, que Ele mesmo coloca os tijolos, que Ele mesmo alinha, né, que Ele mesmo ajusta a sua igreja. É nela a habitação, onde Deus habita, é a sua casa, a sua morada. Nós estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Maravilhoso pensar isso, né? De que nós fomos achados por Deus para que Ele viesse habitar em nós e nós temos um lugar nesse edifício. Quem vai ser colocado? Quem vai ser o próximo tijolo a ser colocado nessa construção desse edifício?
Jesus nos mostrou e nos deixou exemplo. Jesus, ele era mestre e ele sempre estava na mesa com pecadores. Ele também estava em contato, e não contatos por acaso. Ele mesmo fazia, né? Instigava alguns encontros, ele planejava alguns encontros com pecadores para que ele desenvolvesse relacionamentos e que essas pessoas então ouvissem o evangelho de sua boca e pudessem crer. E deixando então a sua velha vida, foi assim com a mulher adúltera que estava prestes a ser apedrejada, e ele disse: eu não vim te acusar, eu vim para perdoar, vai e não peques mais. Não vim para te condenar, eu vim para te perdoar. Foi assim com a mulher também samaritana, que achou a água viva e ela abandonou toda a sua vida, né, uma vida impura, para andar com Cristo. Foi assim também com Nicodemos, um auto-religioso, mas que precisava nascer de novo, e foi isso que ele recebeu de Cristo, um novo nascimento. Então, eu e você temos esses exemplos de Cristo. As próximas pedras que serão colocadas, ou os próximos tijolos nessa construção, depende muito do meu trabalho, do seu trabalho, né, de sermos bênção e de sermos cooperadores de Deus, como nós somos também considerados cooperadores dele na sua lavoura, na sua seara. Então, que eu e você desenvolvamos esses relacionamentos de forma proposital, que nós possamos ir também atrás dos perdidos, para que a edificação, o edifício, a construção continue a crescer, a Igreja de Deus continue a crescer. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus.